Deus. Pai do Senhor, irmãos, fiz uma coisa hoje que eu nunca farei mais na minha vida. Preguei no São Vicente e vim pregar aqui. Isso que eu fiz hoje não, porque lá atrasou 20 minutos e aqui adiantou 10. Mas deu tudo certo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deixa eu respirar um pouco primeiro. Eu fui lá em casa até aqui em 5 minutos. Então, irmãos, essa semana não vai ter grupo caseiro, porque é a quinta semana, quinta segunda-feira. Então, os grupos nossos são primeira e terceira, que é o do Xande, e segunda e quarta, que são o do Laudimar, né? E a Meire é segunda e quarta também, terça, né, Meire? É isso, né? Então, essa semana não vai ter grupo caseiro, tá bom? Queria estar convocando os irmãos também. Está havendo bastante falha nos irmãos nas escalas de trabalho ali da... Porque é um horáriozinho por mês só que você faz. Então, tente organizar o seu horário, né? Veja com sua equipe ali qual o seu dia, porque a gente acaba dependendo que você venha nesse dia para executar alguns serviços. Então, os irmãos que já estão ali comprometidos com o seu dia, que possam estar honrando. Quem não puder, claro, avisa com antecedência, troca com outra pessoa, tá bom? E quem não faz parte ainda e puder também estar ajudando. É um período só no mês que a gente oferta, né? Pode ser um sábado pela manhã, pode ser um sábado à tarde, ou um domingo pela manhã, por mês, que a gente vem para cá e faz as tarefas de manutenção que são necessárias. Cada semana tem uma necessidade, isso tem sido uma grande bênção para nós. Então, se você não participa ainda e puder estar nos ajudando, seria uma grande bênção. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. Irmãos, a carta aos Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta quando ele estava preso, né, em Roma. No final do livro de Atos, ali, os irmãos que já leram o livro de Atos, percebem que o livro de Atos termina assim, meio que, parece que a história vai continuar, né, onde fala que Paulo estava preso em prisão domiciliar, e ali ele pregava o evangelho sem impedimento, né? É bem assim que termina o livro de Atos. Essa prisão domiciliar foi que o apóstolo Paulo foi enviado para a Itália, para Roma, para comparecer no tribunal de César. Então, nessa prisão que ele estava em Roma, foi que ele escreveu a carta aos Efésios. Efésios é a destinação de uma carta que foi enviada para Éfeso. Éfeso foi uma igreja que o apóstolo Paulo fundou na sua segunda viagem missionária. Naquela ocasião que ele foi preso por ter libertado uma mulher de um espírito maligno, onde ele e Silas cantaram na prisão, as cadeias se abriram. Então, nessa ocasião que Paulo teve em Éfeso, que é uma cidade da Grécia, e ali ele implantou a igreja. Então, essa carta que ele está escrevendo é para essa igreja que ele havia implantado anos antes, né? Alguns anos antes, e agora ele estava edificando essa igreja. Amém? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 primeiro. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. A carta aos Efésios, ela tem meio que 3 divisões. Os primeiros capítulos falam sobre a nossa condição em Cristo, que nós somos salvos, eleitos, resgatados, santificados. O meio da carta fala sobre os nossos compromissos como cristãos, e ela se estende até esse versículo 9 aqui, que fala sobre os deveres de nós como cristãos. E encerra, que é o versículo 10 do capítulo 6 em diante, sobre a armadura de Deus, a armadura que o cristão tem que ser revestido. Então, nesse capítulo 6, o comecinho aqui está terminando essas recomendações, esses deveres que nós cristãos temos que ter. Então, aqui, Paulo está falando sobre os pais e os filhos. Ele fala, obedeçam, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Esse no Senhor aqui, irmãos, não está referindo a pais espirituais, como nós sendo filhos gerados em Cristo por alguém. Essa não seria o melhor entendimento sobre esse versículo, embora também seja uma verdade. Temos também que obedecer nossos pais no Senhor. Mas esses pais no Senhor que está falando aqui, é obedecer os filhos, obedecendo aos pais, da maneira que o Senhor quer. Você entende? Então é um chamado para nós, que servimos a Cristo, em especial os jovens que estão, sobre a autoridade máxima com os seus pais, aqueles que não são casados ainda, que vivem debaixo, do teto com os pais, estão sujeitos às ordens dos pais. É um mandamento do Senhor, para que obedeçam os seus pais da maneira que Deus quer. E aqui, Paulo cita lá o que diz em Deuteronômio, capítulo 20, capítulo 5, sobre o mandamento que o Senhor fala: honra o teu pai e a tua mãe. E Paulo aqui, ele ainda traz um reforço, que é o mandamento que ele vem ligado com uma promessa. Qual é a promessa? Olha o que diz aqui no texto. Esse é o primeiro mandamento com promessa: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, esse mandamento do Senhor, irmãos, ele nos traz uma garantia de uma estabilidade, um bem-estar, como vivendo aqui nessa terra, não que é isento de dificuldades, mas um fluir em nossa vida, e ainda uma longa vida. Então, assim, além de ser uma bênção, ser obediente, obedecer a palavra de Deus, ela nos traz ainda uma retribuição do Senhor. Viver mais tempo aqui na terra, ter uma vida abençoada e longa, são os frutos da obediência. Precisamos entender isso. O honrar pai e mãe é muito além do que apenas uma coisa, moralmente correta. É um mandamento do Senhor. Por isso nós pais, ensinar os nossos filhos a colocar isso em prática na vida deles. Porque vai ser abençoador para eles agir dessa forma. Você pode ver que filhos que são rebeldes aos pais, geralmente, têm vida mais curta. Não é verdade? Seja às vezes pelos caminhos de morte, de dependência química, da questão do crime, a vida é encurtada, porque não ouviram o conselho dos seus pais. Por isso nós, que conhecemos a palavra de Deus, não somente por esses males, mas por todos os males, temos que aprender a honrar
aos nossos pais. Sempre vai haver um choque, né, de realidade cultural entre os pais e os filhos. Sempre, irmãos, sempre. Quando você divide um diálogo com mais de 2 décadas de diferença, sempre tem uma diferença cultural ali que vai conflitar. E assim são os pais e os filhos. Sempre os filhos vão se achar que não são compreendidos pelos pais. Sempre. Não é porque a tecnologia hoje está avançada. Não é isso. Na época dos seus pais também era assim. No século passado também era assim. Essa diferença de épocas vividas causam essa... Não, mas meu pai não entende o que eu estou passando. Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem que entrar nessa diferença agora e ser o ponto de mediação. A Bíblia tem que ser o norte para o pai e o norte para o filho. Senão, cada um vai puxar com seus pensamentos, nós pais, com o nosso saudosismo, que na nossa época era melhor, que na nossa época, sim, e os filhos, o pai não entende nada, porque o pai é careta, porque o pai... Careta, nem fala mais essa palavra, né? Não, né? Porque o pai não entende, né? Hoje é outra coisa, tal. Aí vai ficar essa briga cultural, sendo que a Bíblia Sagrada, ela vem para eliminar as diferenças, irmãos. Honrar é honrar e ponto final. Quando nos submetemos à palavra de Deus, nós honramos os nossos pais, essas diferenças caem. Porque o Senhor é o centro das nossas vidas. E o versículo 4, irmãos, ele chama a atenção para os pais. Pais, não irriteis os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós vemos hoje uma educação tão permissiva, onde nós somos instigados pelo sistema desse mundo a deixar nossos filhos fazer o que eles querem, a não dizer não para eles e só dizer sim, a dar tudo aquilo que eles querem, a fazer valer aquele conceito que sempre falamos aqui, que é tão errado, né? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, achando que isso é a melhor coisa do mundo, sendo que isso é a pior coisa do mundo, fazer isso. Dar para o seu filho tudo que você não teve. Então, todo esse sistema do mundo pode ser uma visão errada desse irriteis os vossos filhos. Eu não vou dizer não para o meu filho para não irritar o meu filho, porque a Bíblia fala que não deve. Pais, não irriteis os vossos filhos. E se eu não der aquilo que o meu filho quiser, ele vai se espernear, ele vai ficar irritado, ele vai ficar... Irmãos, não é isso que a Bíblia está falando, irmãos. Esse irritar não tem nada a ver com isso. Não tem a ver de eu ter que escutar as birras do meu filho quando quer uma coisa e fazer aquilo que é a vontade dele para não contrariar ele. Não, não é isso, irmãos, é um conceito errado. Quando a Bíblia fala sobre não irritar os nossos filhos, irmãos, está falando sobre dar um ensinamento errado. Irritamos os nossos filhos quando damos o ensinamento errado. De que forma? Quando a gente exige deles coisas que nem nós fizemos. Isso causa indignação nas crianças. Quando o pai quer um comportamento do filho que nem ele tem. O pai briga com o filho porque o filho não se concentra na hora do culto, mas o pai fica mexendo no celular na hora do culto. O pai exige que o filho obedeça o líder dele, né, da EBIA, dos jovens, escute a pregação, mas quando o pastor está pregando sobre família, o filho pensa, meu Deus, na minha casa é tudo o contrário daquilo. Que o pastor prega, meu pai e minha mãe não botam em prática em casa. Isso é irritar os filhos, sabia, irmãos? Porque os filhos ficam indignados. Os filhos ficam achando que é uma mentira a vida que eles passam em casa. Isso causa revolta nos filhos, e muitas vezes até descrédito da palavra de Deus, descrédito do Evangelho, achando que a vida que eles passam em casa, como família, é uma total farsa. Então nós como pais temos que dar o exemplo, levando a verdade do Evangelho para os nossos filhos, como sendo nós também exemplos para eles.
Nós precisamos, irmãos, ser esse exemplo. Não exemplo de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas exemplo de busca, de temor, exemplo de quebrantamento diante do Senhor, exemplo de humilhação quando necessário, de arrepender-se quando necessário. Eu sempre digo, né, que não é vergonha para um pai se humilhar e pedir perdão para o filho. Isso também é um exemplo que nós damos. Nós falamos muito mais com nossos exemplos do que com palavras, irmãos. E quando a gente não dá esse exemplo, nós estamos irritando os nossos filhos. Ou quando nós colocamos sobre os nossos filhos um fardo pesado para ele carregar, que ele não precisava carregar. Aí estamos irritando nossos filhos. Por exemplo, nós vemos hoje pessoas aí com 40, 50, 60 anos, 70 anos, que quando eram crianças, iam na igreja com seus pais. Só que os seus pais exigiam que eles fizessem coisas desnecessárias, em nome de uma religião, em nome de uma doutrina humana. E quando a criança perguntava o porquê, o pai respondia, porque o pastor mandou. Quantos hoje, irmãos, estão fora do caminho do Senhor por causa disso? Por uma falta de ensinamento da palavra de Deus. Isso também é irritar os filhos, quando não damos a explicação correta. Não, filho, a Bíblia diz isso. Ou, filho, nós participamos de uma igreja, que a igreja não permite que se faça isso, mas a Bíblia não fala isso, mas vamos respeitar a nossa igreja, dar a devida explicação. Tem gente achando até hoje que Deus é carrasco, porque quando era criança não podia jogar bola, não podia botar uma bermuda, e acha que pastor é tudo pessoas do mal, porque a mãe e o pai diziam, olha, eu vou falar pastor, hein, pastor vai te pegar, né? O pastor era o tipo velho do saco, né, que roubava a criancinha. Pastor é a personificação do mal, né? A criança pensava que o pastor era o último vilão a ser derrotado no videogame. Por quê, irmãos? Os pais irritaram os filhos, levaram os filhos a ter desgosto pelo Evangelho. E é nosso papel como pais, não irritar nossos filhos. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Olha o que o versículo fala. Não irriteis os vossos filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, o contrário desse irritar aqui, irmãos, é criar na instrução do Senhor. Então, não está falando sobre o pai que fica brincando com o filho até o filho ficar irritado, não é isso. O pai que irrita o filho dando beliscão nele, não é isso. Tudo bem, pessoal? É aqui? É que eu sou daltônico, não sei que cor é essa. É verde? Então tá bom. Se vocês verem vermelho, você me avisa, tá? Para mim é amarelo, eu ia falar isso, mas... Então amarelo é a tensão, tá, pessoal? Acho que está terminando a bateria. Então, irmãos, quando a gente não leva a instrução do Senhor para a nossa casa, irmãos, nós estamos irritando os nossos filhos, levando eles a ter raiva do Evangelho. Pergunto a você, você tem o hábito de falar com seus filhos da palavra de Deus em casa? Deveria ter. Ah, mas ele já escuta na EBIA. Ele já escuta nos cultos. Há uma grande probabilidade, se os seus filhos não escutam a palavra de Deus em casa, da sua boca, há uma grande probabilidade deles estarem aqui apenas de corpo presente, que você está mandando, e não está absorvendo nada. Porque muitos pensam assim, eu não queria estar aqui, eu estou aqui porque minha mãe mandou, porque você sim aceitou Jesus, e se converteu, mas ele veio junto com você. E se você não ensinar para o seu filho os princípios do Evangelho, ele pode ir crescendo sem entender quem é Jesus.
E não podemos, irmãos, afastar nossos filhos do Senhor. Então, é uma obrigação nossa trazer a instrução do Senhor aos nossos filhos. Amém? É uma bênção, irmãos. É difícil, tá? Segurar ali, ó, a rédea não é fácil. Criança é desobediente, ela quer dominar os pais, é tudo igual. Tem umas que são mais do que as outras, claro, eu sei, mas é tudo tendencioso para isso. Não é fácil, mas temos que segurar as pontas, irmãos. É recompensador. Chorar diante do Senhor, orar, clamar sabedoria do Senhor. Não podemos desistir, irmãos. Não podemos desistir. Quanto mais eles crescem, mais alguém escreve no livro da vida deles. E quanto menos você escreve no livro da vida deles, e quanto menos o Senhor escreve uma história, outras pessoas estão escrevendo. E quanto mais eles crescem, mais vai distanciando que eles venham ter um encontro com Cristo. Infelizmente, é muito maior o índice de jovens que se convertem e vêm do mundo apaixonados por Cristo, do que jovens que nascem num lar cristão. Infelizmente, era para ser o contrário. Porque muitas vezes o jovem nasce num lar cristão, né? Quando é criança, nasce num lar cristão, ele já se acha um salvo. Porque ele foi salvo através da genética, né? Já nasceu salvo. Então, o pai trata ele como um salvo, porque ele não tem pecados, ele é um anjinho querido, santo. Ele vai crescendo na igreja e vai fazendo tudo que o ritual, a liturgia cristã desenvolve, e ele passa a ser um convertido por excelência, né? E sendo que, na verdade, nossos filhos precisam passar pelo novo nascimento. Precisam. E o novo nascimento só vem pelo arrependimento, irmãos. O encontro com a palavra de Deus, que vê toda a sua imundícia, o seu pecado, que leva a uma confissão de arrependimento. É só dessa forma. Então nós, irmãos, em casa com nossos filhos, nós temos que ensinar isso para eles. Porque senão vamos criar crianças religiosas, que apenas conhecem a liturgia do Evangelho, que sabem como é que funciona uma igreja, porque sempre tiveram nela. Aí depois que eles ficarem mais velhos, descobrirem o mundo de uma forma mais, assim, mais atrativa, com certeza não terão a firmeza. E essa firmeza, irmãos, vem do nosso lar. Nós precisamos despertar para isso, irmãos. Repito, não é fácil. Se você não faz isso, por favor, irmãos, começa hoje já. Senta com seus filhos, ministra a palavra, ora com eles, pergunta para eles como é que está a vida deles, como é que está na escola, as amizades, se eles já são adolescentes, como é que está o coração deles, os sentimentos deles. No começo vai ser um pouco de vergonha, tal, vai ser difícil, tenta quebrar essa barreira, mas seja você aquele que vai se preocupar com o seu filho. Não deixe o pessoal de fora se preocupar, porque pode ser que as pessoas erradas se preocupem com eles. E aí, irmãos, vai ser bem mais complicado. Por isso que a instrução do Senhor, ela vem para o nosso bem. Ela vem para nos orientar. E a palavra nos fala aqui, que nós temos que criar nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não é o meu conselho, não é aquilo que eu penso, não é a minha filosofia, não é a minha ideologia de vida. Não, é o que a Bíblia pensa, porque a Bíblia, irmãos, ela é o divisor de águas. Eu tenho que me render à palavra de Deus, e eu preciso criar meus filhos nos moldes da palavra de Deus. Amém? No versículo 5 em diante, irmãos, traz um ensinamento a respeito dos deveres dos escravos e os senhores. É claro que essa é uma cultura que não pertence a nós, nessa época, que não existe mais escravidão, pelo menos não oficialmente, e não é uma coisa comum, existe no mundo, claro, mas não é uma coisa legal e normal. Mas podemos aplicar esse mesmo princípio aqui que Paulo está falando com a relação trabalhista, de funcionário
e empregador e patrão. Tá certo? Versículo 5. Escravos, né? Funcionários. Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como que a Cristo. Olha só, irmãos. Obedecer aos meus patrões, aos meus superiores no trabalho, encarregados, como obedecendo a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Cara, isso aqui é uma doideira, totalmente fora dos padrões desse mundo. Eu vou servir o meu patrão como eu estou servindo a Cristo. É o que a Bíblia está mandando, irmãos. Ah, mas meu patrão, não sei o que, não sei o que. Não sei. É como a Cristo, irmão. Você não consegue ficar num trabalho sem ficar reclamando do teu patrão, então pede a conta e vai para outro serviço. O erro está em você. Mas a Bíblia está mandando ser como a Jesus, como a servir a Jesus. E é tão forte que a Bíblia fala aqui, irmãos, que aqueles que fizerem assim, receberão recompensa do Senhor. O que quer dizer isso? Qual é a recompensa do trabalho? É o salário. Essa é a recompensa. Todo mundo trabalha, quer receber o salário. Ninguém trabalha, chega no dia, quinto dia, outro e fala assim, não precisa não. Já estou feliz em trabalhar com você. Né? Não existe isso, né, irmãos? Quem trabalha quer o seu salário. É normal isso, não é errado. Mas o interessante é que mesmo a gente recebendo a recompensa do nosso trabalho, que é o nosso salário, o Senhor vai nos dar uma recompensa ainda. Olha só. Sabe por quê? Porque quando trabalhamos dessa forma aqui, nós trabalhamos como se fosse ao Senhor. E essa obediência ao princípio da palavra de Deus vai trazer sobre nós recompensas do Senhor também. O Senhor vai nos dar galardões, recompensas espirituais em nossa vida, na eternidade, por nós termos sido aqui na terra bons funcionários. Como é aquele negócio que recebe no final do ano, participação de lucros? PPLR, né? Como é que é? PPL? PLR? PPL. PPR de Roberto. Então, olha só, nós vamos trabalhar, gente, vamos fazer nosso patrão ficar rico, e vamos ficar felizes por isso, e lá na eternidade vão receber participação de lucros. Deus vai distribuir bênção para nós, por nós termos sido servos obedientes. Que coisa maravilhosa. Mas quando o contrário acontece, nós estamos na empresa, e nós temos parte daquela patotinha do café, que fica falando mal da empresa, daquele grupinho que fica reclamando do patrão, fica falando mal do encarregado. Irmão, nós não vamos receber recompensa do Senhor nenhuma. E pelo contrário, vamos receber maldição sobre a nossa vida. Porque a murmuração não pode estar na boca do cristão. Então o Senhor nos ensina a nós sermos gratos e fazer tudo o que nós fazemos como se fosse para o Senhor. E se fazer alguma coisa fora da presença do nosso patrão, que seja mais bem feito ainda. E não só aquele funcionário que faz bem feito quando o patrão está perto, né? Quando o patrão está longe, ele mata serviço e faz de qualquer maneira. Só que o Senhor também fala com os patrões, né? Versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre
as pessoas. Hoje em dia, irmãos, diferente de algumas décadas atrás, bastante gente tem um negócio próprio. Antigamente eram poucos que tinham uma empresa, né? Hoje tem bastante gente que tem um negócio próprio, né, que tem até funcionário, ou que contrata pessoas, né, para fazer serviços. Hoje está muito comum isso. Eu pedi para levantar a mão aqui, um monte de gente trabalha por conta própria. Então, essa palavra é para muitos de nós que estamos aqui, de ter esse zelo, de ser um patrão, alguém que contrata pessoas com o caráter que a palavra de Deus está exigindo. Ter o sentimento de empatia. Muitos, quando eram funcionários, exigiam diversas coisas dos seus patrões, mas agora, sendo patrão, agem totalmente contrário àquilo que pensaram a vida toda, porque tem a autoridade nas mãos, usam dela para explorar, para prejudicar, para se beneficiar, às vezes do esforço demasiado da pessoa. E a Bíblia está nos orientando aqui, irmãos, para que nós tenhamos, sabe, esse cuidado com os nossos funcionários. Então, aqueles que são patrões, tenham o amor de Cristo. Tratar com as pessoas, o reconhecimento salarial, ser justo no pagamento, é claro, cada um tem suas condições, mas pensar também no funcionário. A forma de lidar, é claro que não pode haver também essa questão, né, da folgação, né? Ah, meu patrão é crente, então estou com a minha leitura atrasada, então vou tirar um tempinho do meu trabalho para ler. Estou 3 dias atrasado na Bíblia aqui, meu patrão é evangélico, ele não vai achar ruim isso aí. Não é isso. Ah, mas eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque domingo foi culto, né? Então segunda-feira eu posso chegar mais tarde no trabalho, meu patrão vai entender. Não é isso. Não é isso. Não pode haver a folgação do funcionário, mas tem que haver também o amor do patrão. Esse relacionamento cristão, e ainda mais, quando os dois são cristãos, né? Meu Deus, é para ser uma bênção, irmãos. Só que infelizmente não é, mas é para ser uma bênção. É para ser um privilégio, nós que somos patrões evangélicos cristãos, contratar uma pessoa cristã. E tem que ser um privilégio, uma bênção, uma pessoa trabalhar para um cristão. Mas, infelizmente, isso não acontece. Ambos estão errados pela palavra de Deus. E nós precisamos ajustar isso, irmãos. Seja na nossa forma de agir, de tratar as pessoas, de reconhecer. A palavra nos chama a atenção para isso. E o apóstolo Paulo fala aqui, fechando ali, que a gente, o Senhor deles e de vocês está nos céus, e não faz diferença entre pessoas. Deus não faz diferença. Se você é mais bem, abastado de bem, se você tem uma autoridade maior, não, Deus olha nós de formas iguais. E às vezes sobe na cabeça de quem é um pouquinho mais agora, e acha que é superior aos outros. Vamos lembrar sempre do exemplo de Cristo, irmãos, que Ele ensinou que o maior tem que servir a todos. Isso serve também para o vínculo empregatício. Amém? A palavra é forte, irmãos. Ela fala conosco. A continuação do capítulo 6 de Efésios, aí entra agora em outro assunto que vem fechar todos os assuntos da carta, que fala sobre a armadura do cristão. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmãos: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
A nossa fortaleza, irmãos, a nossa firmeza, ela precisa vir de Deus. Para nós obedecermos todos esses conselhos que a palavra de Deus nos diz, tem outros aqui que falam em Efésios, no capítulo 5, sobre os deveres conjugais ali, para nós conseguirmos absorver e praticar, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Com nossas forças próprias, nossas condições próprias, nós até alcançamos parte disso. Mas é uma parte bem pequena. Somente com Cristo nós vamos alcançar isso. Somente com o poder da palavra de Deus em nós, nós vamos nos revestir de Deus para alcançar isso. Então, se você vê uma debilidade em você, em alguma das áreas da palavra de Deus que ela está ministrando com a tua vida, meu irmão, o chamado da palavra é que você fortaleça a tua vida no poder de Deus. Porque pelas tuas condições, você não vai conseguir, irmão. Para nossa natural condição, se nós apoiarmos as nossas atitudes na nossa força, no nosso conhecimento, nas nossas condições, nós não vamos conseguir, irmãos. Vai ser frustrante. Mas se confiarmos no Senhor, nós vamos conseguir. E o versículo 11 segue assim, ó: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O texto fala que a armadura é de quem? De Deus? A armadura é minha? Não? Então eu vou vestir uma coisa que não é minha, mas é de Deus. O que é isso? É um revestimento de Cristo na minha vida. Então Paulo vai citando aqui os elementos da armadura, e esses elementos aqui, irmãos, não estão ligados com as minhas qualidades, entenda só, mas estão ligados com as qualidades que Deus quer me revestir, que vem dele. Então Deus não quer que você seja uma pessoa moralmente correta, né? Ali a armadura fala sobre, né? Vamos ver aqui o versículo, sobre o cinto da verdade, né? Então, se eu não falar a mentira, eu vou estar com o cinto da verdade também. Mas essa verdade que fala aqui é a verdade de Deus. Eu preciso estar cingido com a verdade de Cristo. E ele fala sobre a couraça da justiça. Não é porque eu fizer tudo certinho que eu vou estar revestido com essa couraça. Não, eu preciso da justiça de Cristo. E qual é a justiça de Cristo, irmãos? É a justificação que nós temos, de que Ele morreu pelos nossos pecados e nos tornou justo. O cinto que fala aqui no versículo 11, eu acho que é, né? 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Esse cinto, Paulo está fazendo uma ilustração aqui, possivelmente a roupa que os romanos usavam, embora também Isaías fale sobre esses elementos aqui, mas eu creio que Paulo estava comparando com a roupa dos romanos, porque era uma coisa, na época, muito normal, porque o Império de Roma comandava aquele mundo naquela época. Então, falar de uma roupa de um soldado, para quem lia esse texto, era totalmente compreensível. Para nós aqui, exige um estudo um pouco mais avançado, mas para eles entendiam fácil. Então, quando fala ali do cinto, ele era usado para prender realmente essa área da cintura aqui, e segurar as armas, a espada, e segurar a couraça, era a parte que era a base para segurar toda aquela armadura, era o cinto. E o cinto, Paulo fala que é o cinto da verdade. Irmãos, o cristão, ele tem como a base da sua vida, o que sustenta tudo, a verdade. Então eu preciso me revestir de Cristo, para andar nessa verdade. E a verdade é muito além do que eu não falar mentira, também é. O fundamento de um cristão é falar a verdade, sim, mas muito mais do que isso é a verdade da palavra de Deus que tem que estar na minha vida. Ela tem que ser a base da minha vida, ela tem que dividir a minha vida. A palavra tem que ser aquilo que vai dizer o que eu faço, o que eu não faço.
Então, revestir-se da armadura de Cristo é revestir dessa verdade, irmãos. E continua o texto, cingindo com a couraça da justiça. O soldado, ele tinha um peitoral, que era uma couraça, que revestia todo o seu abdômen, protegendo ali os seus órgãos vitais, onde ficavam os órgãos principais do corpo, nessa região, né, do tórax total. O que é essa couraça da justiça? Irmãos, é o revestimento de ser salvo em Cristo, porque a salvação, ela nos livra da morte eterna. Quando nós que somos cristãos entendemos que Cristo morreu por nossos pecados e nos deu a salvação, que nós agora somos justos porque nós fomos justificados dos nossos pecados através da morte de Cristo, nós deixamos, irmãos, agora a nossa velha natureza e passamos a ter uma vida nova. Cristo passa a nos revestir. E essa couraça, ela vem através da fé em Jesus, de recebermos esse revestimento de Cristo. E continua o texto, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. A nossa vida, irmãos, como salvos em Cristo, tem que ser uma vida de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Nós temos que ter amor em falar de Cristo às pessoas, estar sempre prontos, os pés calçados, ou seja, preparados para anunciar o Evangelho, preparados, e não assim, não, mas é que eu não estou preparado, porque não é o tempo ainda. Irmãos, nunca vai ser o tempo, se você não tomar a decisão de cumprir o seu ide, de falar do amor de Deus, de anunciar a palavra, você vai sempre deixar para depois, mas eu tenho vergonha, até o irmão me convidou para fazer um evangelismo, mas eu não sei, eu não consigo. Não, irmãos, os pés preparados, para pregar o Evangelho da paz, para anunciar, é um chamado para todos nós, e tem que estar revestido de Cristo para isso. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, isso aqui é importantíssimo entendermos. Todos nós somos alvejados diariamente por flechas de Satanás, pensamentos malignos, de morte, de destruição, de desânimo, de desistir da vida, suicídio, de colocar você contra alguém, pensamentos, acho que a pessoa não gosta de ti. São setas, são pensamentos, dardos inflamados, aquelas flechas com fogo na ponta, que onde pega começa a incendiar. E o escudo da fé, irmãos, ele vem proteger contra essas setas. Precisamos permanecer com a fé em Cristo, revestir-se da fé em Cristo, não abrir mão dos princípios da palavra de Deus, irmãos. Satanás sempre vai lançar. O texto de Efésios 6 está falando de uma luta espiritual. Eu pulei aqui o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, irmãos. O inimigo vai tentar desviar a nossa atenção, para pensar que a nossa luta é contra aquela pessoa que quer o nosso mal, mas nunca vai ser contra pessoas, irmãos. Nós que somos servos de Cristo, precisamos revestir dessa armadura de Deus, e entender que a nossa luta é espiritual. Aquela pessoa que está tentando te prejudicar, você tem que perseverar em oração, orar pela vida dela, abençoar a vida dela, porque o que o diabo quer que você tenha ódio,
que você fale mal dela, que você pragueje, que você fica andando com ela nas suas costas, sempre aquele fardo de rancor, de angústia. É isso que o diabo quer. Mas a nossa luta não é contra pessoas, irmãos, não é. Mas é contra os principados e as potestades, é contra os poderes das trevas. Esse capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante, está falando sobre uma batalha espiritual, irmãos, que todos nós travamos, que não deve ser ignorada, irmãos. Nós que servimos a Cristo, nós vivemos sim uma batalha espiritual, e nós venceremos essa batalha se nós revestirmos de Cristo. Nós precisamos revestir das qualidades de Cristo em nossa vida. É por isso que muitos começam na fé e desanimam, porque as setas vêm, e são muitas, Quantos de vocês aqui não tiveram pensamentos de tristeza com outras pessoas, aqui da igreja? São setas, irmãos, são setas, que se nós não apagarmos com a fé em Cristo, na palavra, elas vão começar a corroer a nossa vida, e vão nos afastar de Deus. Versículo 17, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Capacete da salvação, irmãos. O Senhor Jesus, Ele quis ser muito didático quando Ele instituiu a ceia. A ceia do Senhor é um momento para a gente repartir o pão e repartir o cálice entre nós, com o intuito apenas de lembrar da morte e ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Essa é a ceia do Senhor, tá? Não pense que a ceia, o pastor ora e aquele pão vira carne de Jesus. Não, isso é um pensamento equivocado de algumas religiões. Aquele pão não é o corpo de Cristo, mas ele simboliza e lembra o corpo de Cristo, porque é um memorial. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós, tem que estar constantemente na nossa mente. Não deve ser apenas um ensinamento que o novo convertido recebe. Eu aprendi lá 10 anos atrás que Jesus morreu pelos meus pecados e derramou o seu sangue. Agora eu tenho que aprender coisa diferente. Tenho que aprender os dragões do Apocalipse, tem que ser um nível maior de ensinamento. Então, que Jesus morreu por mim, eu já aprendi, não preciso ficar voltando atrás do ensinamento. Não, é bem pelo contrário. A salvação tem que estar na nossa mente sempre, porque é ela que vai nos fortalecer. Ela vai ser o capacete que vai proteger a nossa mente, irmãos. Que na caminhada vem muitos pensamentos, e se não lembrarmos o que Jesus fez por nós, seja a nossa salvação individual, nós como indivíduos, aquilo que nós éramos, que Cristo nos libertou, seja a salvação de forma universal, o que Cristo fez pela humanidade. Se não lembrarmos disso, irmãos, nós corremos o sério risco de abandonar a fé, porque a pressão é tão grande, a luta espiritual é tão grande às vezes, que se não lembrarmos que Cristo fez um sacrifício maior, que Ele pagou um preço alto pelos nossos pecados, se esquecermos disso, irmãos, abandonamos a fé. Então precisamos sim, irmãos, nessa armadura cristã, estar com o capacete da salvação, para revestir a nossa mente com aquilo que Cristo fez por nós. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, tempo de igreja não vai fazer você ficar forte. Fortalecimento vem pela palavra, irmãos. Só derrotamos o mal com a palavra de Deus. O próprio Cristo nos deu exemplo, lá na tentação no deserto, que Ele venceu Satanás com a palavra. Irmãos, a palavra nos faz vencer as tentações. A palavra nos faz vencer
os nossos desejos próprios, ela que vai dividir aquilo que nós pensamos que não agrada a Deus, e vai nos levar ao arrependimento. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela divide, ela traz o entendimento daquilo que é a vontade de Deus. E por fim aqui Paulo fala sobre uma vida de oração, uma vida no Espírito, em toda e qualquer ocasião. Isso é um chamado, irmãos, para que nós ficamos em constante modo de alerta espiritual em oração. Casais, pais, jovens, fiquem em oração. Porque como diz lá no versículo 10, né? 11. As ciladas do inimigo, elas acontecem de uma forma muito sorrateira. Porque uma cilada é assim, algo que ninguém espera. Às vezes aquela pequena discussão, aquele probleminha lá na empresa, que começa a crescer e dá aquele grande alvoroço na sua vida. Por isso que temos que estar em oração, irmãos. Em oração, buscando em Deus sabedoria para não perder a cabeça, para não deixar o nosso jeito humano, às vezes, falar mais forte, e às vezes explodirmos, ofendermos, falarmos mais do que nós devemos falar. Então, estar em oração nos ajuda, irmãos, a vencer. Então, tudo isso, irmãos, nós conseguiremos, nós buscarmos esse revestimento em Cristo, e temos que clamar por isso, irmãos. Quem sabe nessa ministração Deus falou o seu coração, Deus ministrou a você sobre coisas na sua vida que você precisa alinhar com a palavra de Deus. Não se desespere, pensando, mas eu não vou conseguir, para mim é tão difícil. Irmão, peça para o Senhor esse revestimento. Busque ao Senhor em oração. Busque ao Senhor na palavra. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, irmão, você está muito vulnerável. Sabe aquela pessoa que ela não tem imunidade, e ela entra num ambiente cheio de contaminação? É o crente que não conhece a Deus na palavra, e não conhece na oração. Quando passa num ambiente cheio de ataque do diabo, ele vai ser afetado. Nós precisamos, irmãos, estar agarrado com a palavra, irmãos, todos os dias, com a palavra de Deus, orando, buscando entendimento. Nós precisamos, irmãos, isso é para nós como se fosse uma vitamina, é um imunizante contra os ataques de Satanás. Nós precisamos buscar na palavra, irmãos. Amém? Vamos orar, fique de pé, por favor. Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pai querido, se você precisar de oração nesse momento, seja por essa ministração que Deus falou a você, seja algum problema que você está passando de saúde, enfermidade, se você quiser vir até aqui à frente, os irmãos estarão ministrando sobre a tua vida. Mas apresente ao Senhor nesse momento, em especial essa ministração, essa palavra que Deus falou conosco essa noite. Abra o teu coração ao Senhor, renda ao Senhor a tua vida. O Espírito Santo falou conosco essa noite, o Espírito Santo ministrou. Senhor, nós queremos abrir nosso coração a Ti, Senhor, mediante essa palavra que foi ministrada, Senhor Deus, que o Senhor abriu nosso entendimento, nossos olhos, nossos ouvidos, para entender, ouvir, assimilar, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor venha nos renovar nessa noite, que o Senhor venha nos tocar essa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar toda a trave, tirar toda aquilo que está cegando os nossos olhos de entender, de ver, enxergar a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Todo impedimento, toda a nossa má vontade de buscar ao Senhor,
de ler a Tua palavra, de orar, de ter um tempo contigo, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós com nossas forças não conseguimos, mas pelo Teu Espírito, Senhor Deus, pelo Teu revestimento, Senhor, nós, Senhor, conseguiremos, Pai, avançar. Perdoa, Senhor, nossas falhas, Senhor Deus, como pais, como filhos, Senhor, como empregados, como patrões. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nós queremos nos posicionar diante de Ti, pedir que o Senhor venha nos revestir com essa armadura, para que possamos conseguir, Senhor, nos posicionar em fé, e agir diferente, Pai, agir como um soldado cristão, que não olha para as pessoas como sendo inimigos, mas que lutam a batalha da fé. Nós oramos a Ti, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Deus, a vencer a nós mesmos, aos nossos enganos, Senhor, e a vencer a Satanás que nos rodeia, Senhor, que nos cerca, querendo nos roubar a nossa fé, Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Uma ótima semana. Deus abençoe. Os irmãos de casa, não cumprimentei vocês. Deus abençoe. Uma boa semana. Tchau, irmãos.